Bom dia, irmãos. Mais uma vez aqui na igreja para continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse. Esse estudo, nós estávamos estudando a doutrina da aliança, por sugestão de alguns irmãos, dentro dessa realidade de pandemia, logo no início, alguns irmãos pediram para que a gente começasse então, o estudo do livro de Apocalipse. Então, nós estamos hoje na quinta aula, né? Nós fizemos uma aula de introdução. Nessa aula de introdução, eu mostrei o material, né? Estou usando um livro do William Hendricks, Mais que Vencedores. Estou usando o comentário de LED. Estou usando o comentário do John Stott, da Bíblia Fala Hoje. Estou usando um livro sobre as 7 igrejas do Apocalipse, do John Stott. Estou usando o material do meu professor do Mackenzie, Leandro Lima. E estou usando como aplicação e material base o comentário de Apocalipse do Hernandes Dias Lopes. Então, nós estamos usando todo esse material. Então, nós fizemos, a primeira aula foi uma aula introdutória, explicando o que significava Apocalipse, todas essas nuances que precisamos especificar no início de um estudo bíblico. Então, nós fizemos essa introdução. A segunda aula foi sobre a igreja de Éfeso, a terceira sobre a igreja de Esmirna e essa sobre a igreja de Pérgamo. Então, nós estamos agora, vamos iniciar agora a aula sobre a igreja de Pérgamo, né? Então, eu vou lançar para vocês aí, para a gente começar. Não sei se vocês estão vendo e ouvindo, mas está aí o slide que eu vou apresentar para vocês e vamos seguir no nosso diálogo aqui, tá bom? Que Deus venha nos abençoar, então, nessa nossa aula. Então, esse slide que você vai ver, ou que você está vendo agora, ele aparece o PowerPoint do meu lado direito, uma telinha me mostrando do lado esquerdo. Então, eu creio que você já está me vendo e ouvindo. Graças a Deus, na quinta aula parece que está tudo dando certo. Graças a Deus, né? Vamos orar, então, para a gente iniciar esse momento. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Iremos iniciar agora com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado por este momento. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder aprender da Tua Palavra. Estamos, ó Deus, aprendendo do livro de Apocalipse, das revelações que o Senhor deu ao Teu servo, Teu filho João, na ilha de Patmos, ó Deus. Muito obrigado por este momento. Ilumine a minha mente, o meu coração, para que eu possa, ó Deus, transmitir para os Teus filhos os Teus ensinamentos. Pai, me ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Irmãos, então, vamos iniciar. Então, nós vamos fazer a leitura bíblica de Apocalipse, capítulo 2, o verso 12 a 17. Então, se você está com sua Bíblia, você pega a sua Bíblia, né, e leia da sua Bíblia. Mas se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar, eu colocarei também aí no telão, tá bom? Vamos lá. Tá aí, eu vou ler e você acompanha ou da sua Bíblia ou da tela que está aparecendo aí, tá? Assim está escrito. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome e não negaste a minha fé,
ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Amém. Esqueci de passar aqui, né, irmãos? Então, vamos lá. Então, o tema da quinta aula, que é hoje, é sobre a igreja de Pérgamo, né? E a palavra-chave que a gente percebe na igreja de Pérgamo é a verdade. Então, a verdade, está aí o slide que eu coloquei para vocês vão acompanhando. Vocês podem fazer pergunta pelo chat do YouTube. Eu vou estar lendo e respondendo as perguntas. Ou você pode também entrar na sala de aula do Hangout Meet e participar ao vivo. Então, está aí o link, eu coloquei no grupo da igreja o link do Hangout Meet para você entrar na sala de aula e participar ao vivo. Colocarei você ao vivo, a pergunta, a sua voz sairá. Normalmente, hoje está tudo funcionando, graças a Deus. Ou você pode escrever aqui no chat do YouTube, tá bom? Vamos lá, seguindo. O foco da carta à igreja de Pérgamo é a verdade. Ela ali tratava um verdadeiro combate entre a verdade e a mentira. Não é muito diferente da luta que nós travamos no nosso interior. Não é muito diferente da luta que o mundo trava, que a igreja trava hoje, na batalha entre a verdade e a mentira. O que é certo, o que é verdadeiro e aquilo que é enganoso, aquilo que liberta e aquilo que escraviza. Então, a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, trava desde essa época uma batalha muito grande, né? Porque a igreja ela é promotora, ela é proclamadora da verdade. E o mundo, que é contra a igreja, que é contra nós, o diabo, que é o outro inimigo, que é contra a igreja, é contra nós, e a nossa própria carne, que é contra nós, eles propagam e tentam nos forçar a viver sobre mentira, sobre engano. Então, nós temos 3 inimigos que nós lutamos e que nós vivemos e que nós lutemos pela verdade. E nós vamos entender quem é essa verdade, nós já sabemos, mas vamos deixar a aula e a exposição aqui do estudo bíblico de Apocalipse nos apontar essa questão. Então, aí eu vou colocar para vocês um mapa da igreja de Pérgamo, né? Você vê ali onde está escrito Bitínia ou Frígia, logo mais embaixo está Pérgamo. Pérgamo fica acima de Esmirna, 100 quilômetros. Então, de Éfeso a Esmirna dá aproximadamente 45 quilômetros, de Esmirna a Pérgamo dá 100 quilômetros. Tanto Esmirna como Éfeso são cidades litorâneas, então cidade com portos e tudo mais. Já Pérgamo não é tão litorâneo como era Éfeso e Esmirna, tá bom? Vamos seguindo aqui. Então tá aí, carta à igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, dos versos 12 a 17. Aí está uma foto da cidade de Pérgamo, hoje atual Bérgama. Então,
Bérgamo é a antiga Pérgamo, né? Então, se encontra ao noroeste da Ásia Menor, que é a Turquia hoje, mais ou menos 100 quilômetros de Esmirna. Quanto à origem do nome, há duas teorias quanto à origem do nome da Pérgamo. A primeira teoria da origem do nome da cidade de Pérgamo do substantivo grego pergamene, ou impedida de adquirir papel. A história é o seguinte, impedida de adquirir papel fabricado de folhas de papiro no Egito, Pérgamo essa cidade desenvolveu um material sofisticado para escritas, com base em couro de bezerros, carneiros e cabritos, a partir do século II a.C. Então, essa palavra, esse substantivo grego pérgamo, significa pergaminho. Então, essa teoria diz que esse nome de Pérgamo surgiu dessa questão da fabricação de pergaminho, tá bom? Vamos à segunda teoria. Se relaciona ao herói lendário da mitologia grega chamado Pérgamo, filho de Aquiles. Pérgamo também foi sede da segunda maior biblioteca do mundo antigo, contendo mais de 200 mil rolos de pergaminho, se tornando um importante centro de estudos. Alguns comentaristas falam que Pérgamo era tanto um centro de medicina, e vocês vão ver isso mais à frente, como também um centro de pesquisa, um centro de estudos, de conhecimento, por conter ali naquela localidade, na cidade de Pérgamo, a segunda maior biblioteca do mundo. Então, as pessoas iam para cuidar da saúde física e também para cuidar da saúde mental, através das leituras. Tinha spa de leitura, a pessoa podia pegar um pergaminho, ir para um spa da saúde e ali ler e ser cuidado. Então, existia banhos de águas termais, banhos de água de lamas medicinais. Em Pérgamo era um grande centro mundial nessa época da área da medicina, tá bom? Hoje no Brasil a gente não tem, né? Por exemplo, quando eu morei na região do Vale do São Patrício, eu era supervisor lá da Coca-Cola, o grande centro de referência do Vale de São Patrício de Medicina era Ceres, né? Então todo mundo queria cuidar da saúde, ia para Ceres. Aqui, nessa região, por ser muito próximo a Goiânia, eu creio que o centro de medicina de referência dessa região é Goiânia. A maioria das pessoas correm para Goiânia. Na região do Triângulo Mineiro, lá onde mora meu sogro, o centro de referência de medicina é Uberaba, né? Todo mundo, quando está mais grave, quando quer correr atrás de alguma coisa mais séria, vai para Uberaba. Nem para BH, né? Vai para Uberaba. Então, a gente percebe essas questões até hoje, né? Em certas localidades. Vamos seguir. Aqui vocês estão vendo as ruínas do templo construído a Trajano. Então, está aí apenas essas ruínas. Eu já falei em outras aulas, meu sonho é fazer uma viagem a Israel e passando pela Ásia Menor, pela Turquia, para conhecer essas cidades. Então, tá aí, Pérgamo foi verdadeira fortaleza. Era conhecida como centro religioso, com templos para Zeus, pai dos deuses, Atena, deusa da civilização, das artes e da sabedoria, e a Trajano, imperador da época. Então, Pérgamo era uma cidade conhecida como a cidade dos templos, tinha muitos templos. Esse aí que vocês estão vendo era um deus que era adorado e tinha um templo, e esse era o principal dos deuses de Pérgamo. Você pode ver que ele tem um cajado e em volta do cajado tem uma cobra. Então, o brasão desse deus da cidade de Pérgamo, da antiga Grécia, era uma haste com uma cobra. Tinha também um templo que o nome dele é Asclépio, deus da cura e da medicina. Então, Asclépio, deus da cura e da medicina. O símbolo de Asclépio era uma serpente envolvida em um bastão, que ainda hoje é o brasão da medicina. Então, o brasão da medicina,
ainda é o brasão do deus Asclépio, que é o deus da cura e da medicina, que era o principal templo da cidade de Pérgamo. Tudo em Pérgamo girava em torno da medicina, do templo de Asclépio e também da sua biblioteca. Essa estátua que vocês estão vendo aí, esse busto, né, de César ou Trajano. Os cristãos não tinham templos, mas se confortavam e se fortaleciam na comunhão uns com os outros, menosprezando os templos pagãos, gregos e ao imperador, criando, assim, uma forte antipatia social, e declaravam que o seu Senhor e Salvador não era Zeus, César ou Trajano. Então, os cristãos eles foram perseguidos, tanto pelo Império Romano quanto pelos judeus, porque por não se dobrar aos deuses dos povos da época e não se dobrar também ao Império Romano, que cultuavam os seus imperadores. Os cristãos não tinham templos, mas se confortavam e se fortaleciam na comunhão, né? Como eu já falei, Pérgamo foi a primeira cidade na Ásia Menor a tornar oficial o culto ao imperador e foi centro administrativo romano naquela província. Então, Pérgamo era a menina dos olhos também do império e era centro administrativo do Império Romano. Então, ali tinha que ser um exemplo, né? Um exemplo de tudo. Vamos começar agora o estudo. O primeiro versículo que nós vemos é assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada. Então, ao anjo, né, nós já notamos e nós já estudamos que quando Jesus se refere nas cartas às igrejas do Apocalipse, quando ele fala ao anjo, ele está se relacionando ao bispo daquela localidade, daquela igreja, o pastor daquela igreja. Que neste caso aqui, Hernandes Dias Lopes e Led concordam comigo, que neste caso aqui seria Antipas. Vamos lá. Ao anjo, grego angelos, mensageiro, aquele que possuía o encargo de comunicar a carta para a igreja. O bispo de Pérgamo, pastor, provavelmente era Antipas. Quem concorda é Hernandes Dias Lopes e também Led. John Stott, ele fala sobre Antipas, mas ele não coloca como o provável pastor da época. E também Leandro Lima não. E também Hendricks não. Nada sabemos dele, exceto o que está relatado aqui. Sua coragem custou-lhe a vida e Jesus confere a ele o seu próprio título de fiel testemunha. Então, nós vemos aí que Jesus confere a Antipas também o título de fiel testemunha. Então, aí você vê a imagem de Antipas, ele dentro de um touro, tipo um caldeirão com cabeça de touro, né? Então ele foi sacrificado, Antipas, ele foi sacrificado pelos habitantes de Pérgamo, tinha um grande touro de bronze, que se abria a barriga dele, uma porta, se colocava a pessoa lá dentro e botava fogo embaixo, a pessoa morria assada ali dentro daquele touro de bronze. Então, Antipas morreu desse jeito sem negar o nome de Cristo. Então, Jesus referiu a ele como sua testemunha fiel. Quero mostrar para vocês, olha aí a imagem, como é que era. Era um grande touro de bronze, a pessoa era posta lá dentro, e por baixo da barriga do touro de bronze existia um fogo que esquentava e a pessoa morria dentro, assada dentro desse touro de bronze. Então, que morte sofrida, que morte dolorosa, que morte penosa Antipas sofreu. Então, meus irmãos, o livro de Apocalipse,
que significa revelação, ele fala dessa perseguição que os cristãos sofreram no primeiro século. Eles eram mortos dessa forma, eles eram perseguidos, seus bens eram confiscados, quem era comerciante, eles eram colocados de lado, muitas vezes ninguém podia comprar deles quando não era confiscado, então tinha dinheiro, mas não tinha onde comprar. Meus irmãos, tudo aquilo que Apocalipse fala daquelas perseguições, daquelas situações complicadas, a igreja primitiva passou nesse primeiro século. Foi terrível, como vocês têm percebido aí, tá bom? Vamos seguir. Tá. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, né? Nós já vimos sobre Antipas, mas quem é o remetente? O remetente é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Então vamos lá, seguindo. A mensagem para a igreja é do próprio Jesus Cristo. Cristo é o representado como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Uma alusão à visão de Cristo em Apocalipse 1:16. Neste caso, a espada é a palavra de julgamento, pronunciada sobre uma igreja que começou a relaxar em sua atitude diante das práticas pagãs. Esse é o comentário de Led. Então, segundo Hendricks, é Cristo indo guerrear contra a mentira e o engano dos falsos mestres, dando-lhes juízo. E a verdade do Evangelho trazendo juízo para os ímpios e salvação para os crentes. Então, a espada de dois gumes é a espada que ela, como fala Hebreus, pronta para separar ossos e medulas, juntas e medulas. É a espada da verdade, que é a espada da palavra de Deus, que traz juízo e que traz salvação. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer que eu vou estar respondendo, tá joia? Vamos lá. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Essa imagem aí é uma imagem feita por computador, onde era o grande templo, né, a César, o grande templo ao imperador. E esse grande templo ao imperador, ele era feito em forma de trono, um grande trono. Então, aí onde a escada, onde tem essas pessoas, era a entrada para o grande trono. Então, onde nós vamos ver mais para frente, que fala sobre o trono de Satanás. Outros comentaristas falam que é o templo de Zeus, tá bom? Jesus conhece a igreja e sua realidade. Então, Jesus é uma verdade que nos traz. Jesus conhece a sua igreja e sua realidade. Jesus conhece a nós. Jesus sabe o que nós estamos passando. Jesus vê tudo. Então, como nós vimos lá na igreja de Éfeso, Jesus é aquele que está no meio dos candeeiros. Então, Jesus está no meio da sua igreja. Ele vê tudo e conhece tudo. Cristo conhecia o ambiente. Deixa eu voltar. Saiu de lá. Cristo conhecia o ambiente em que sua igreja estava plantada. Em uma fossa de mundanismo, a sede do trono de Satanás. No entanto, a igreja permanecia fiel na sua confissão de fé, se recusando a negá-la, a dobrar o joelho diante dos deuses gregos e da imagem do imperador. Aí tem uma imagem melhor desse templo de Zeus ou templo do imperador. Então está aí, como é que era? Ela é em forma de um grande trono. Ela em forma desse grande trono. Segundo elogio, conservas. Primeiro elogio, né? Que Cristo conhecia a igreja. Jesus conhece a igreja e sua realidade. Segundo elogio, deixa eu só perceber aqui, irmãos, parece que mudou alguma coisa aqui. Conheço o lugar onde habitas e onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Então, o primeiro elogio é que a igreja não negou a fé. Diante de tantas perseguições, diante de tanta morte, como nós vimos a de Antipas, o primeiro elogio que Jesus traz àquela igreja de Pérgamo é que eles não negaram a fé.
Eles foram perseguidos, foram mortos de forma horrível e não negaram a Cristo. Não negaram a Cristo. Que morte horrível de Antipas. Ele morreu assado dentro de um touro de bronze, da forma que nós vimos, sem negar a Cristo. Sem negar a Cristo. A gente traz uma realidade para nós hoje, diante das circunstâncias, né? Diante dessa pandemia que nós estamos vivendo aí do Covid-19, tem muitas pessoas que estão já ficando com a fé fraca, duvidando de Deus, duvidando das coisas de Deus, onde está Deus, por que Deus não intervém, será que Deus existe? Pessoas suicidando. Misericórdia, irmãos. Eu creio que esses irmãos passaram por coisas piores, muito piores, muito piores. É incomparável. Segundo elogio, irmãos. Jesus sabe da nossa fidelidade. Cristo conhece também a lealdade que a igreja dedica, a despeito do poder do culto pagão a Zeus, a Esculápio e ao imperador. Os crentes da igreja de Pérgamo só professavam o nome de Jesus. Eles tinham mantido suas próprias convicções teológicas no meio dessa Babel religiosa, né? Então era uma diversidade de coisas pagãs, uma diversidade de adoração, um secretismo religioso muito grande. A perseguição religiosa não os intimidou, como nós falamos há pouco. Vamos lá. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Terceiro elogio. Jesus conhece o nosso testemunho. A igreja permaneceu firme, mesmo quando um dos seus membros tinha sido terrivelmente martirizado, como Antipas. Se a morte de Antipas foi para intimidar a igreja, ela não intimidou. A igreja não se intimidou diante da brutalidade do martírio de Antipas. A igreja suportou provas extremas e resistiu à apostasia até a morte. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Então nós vamos começar agora a falar sobre a reprovação, né? O que Jesus tinha, qual é a reprovação de Jesus em relação à igreja de Pérgamo, não a cidade, mas a igreja de Pérgamo. Tolerância aos falsos mestres e aos seus ensinos. Irmãos, Jesus agora está reprovando a tolerância daquela igreja a falsos mestres. Pessoas que entraram naquela igreja e começaram a pregar, a ensinar coisas que não eram verdades, ensinar ensinamentos mentirosos e enganosos, no qual nós vamos perceber agora. Como Satanás não logrou êxito contra a igreja usando a perseguição, mudou a sua tática e usou a sedução. A proposta agora não é substituição, mas mistura. Não é apostasia aberta, mas ver que toda a religião tem algo bom a oferecer. Então, o abandono da palavra da verdade. Então, na hora que a gente for falar sobre Balaão e falar sobre os nicolaítas, era da onde provinham esses falsos mestres, nós vamos falar um pouco o que eles estavam ensinando. Então, vamos lá. Pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, a doutrina de Balaão. Balaão, a gente lê lá em Números de 22 a 31, descobriu que não poderia amaldiçoar Israel, mas que poderia corrompê-lo, induzindo a prevaricar contra o Senhor, como está lá em Números 31, 16. Números 31, 16. Se você quiser abrir sua Bíblia, você pode abrir. Números 31 a 16. Deixa eu abrir a minha aqui rapidinho.
Eu não vou colocar o texto bíblico aí para você também abrir a sua Bíblia, tá, irmãos? 31:16, está aqui. O texto está dizendo: eis que estás por conselho de Balaão. Fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então, Abraão fez Israel prevaricar. Abraão fez com que Israel ignorasse a palavra de Deus sobre não se misturar com outras nações. Então, o conselho de Balaão para o rei de Moabe foi que o rei oferecesse ao povo de Israel as suas mais lindas mulheres. Então, ele ofereceu para o povo de Israel as suas mais lindas mulheres. Então, os homens de Israel, eles viram essas mulheres e prostituíram com elas. Isso foi contra a vontade de Deus. Tá? E houve uma resposta. A gente sabe que toda a desobediência do povo de Israel no Antigo Testamento teve suas consequências, né? Porque a gente sabe que na obediência, a bênção de Deus, na obediência, a bênção de Deus, e na desobediência, o quê? A juízo de Deus. Né? Então, quando você vê na palavra de Deus, na Bíblia, no Antigo Testamento, coisas horríveis, logo após essas questões, mostra-se o juízo de Deus, na desobediência do povo, tá bom? Vamos seguir então. A igreja Pérgama começou a perder seu caráter peregrino, se tornando casada com o mundo. Então, lá em 2 Pedro 2,15, vamos ler? 2 de Pedro 2,15. Abra sua Bíblia. Nós estamos na escola dominical. Abre aí sua Bíblia. Se quiser perguntar, pode perguntar aqui no chat do YouTube, ou entrar na sala de aula do Hangout Meet, que isso também está conectado. 2 de Pedro 2,15. Assim está escrito. Deixa eu aqui. Abandonando o resto do caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça. Então, ele se vendeu por um prêmio corruptível, por uma paga corruptível, enganando os filhos de Deus. Irmãos, o que Jesus estava querendo dizer para o povo, a igreja de Pérgamo, que existia naquela igreja enganadores que estavam corrompendo a santidade da igreja. Estava tentando passar uma mentira por verdade. Então, Jesus estava alertando, olha, não tolere esse tipo de pessoa na igreja, que pregue a mentira, que ensina falsas coisas. O que esse povo ensinava? Eles ensinavam que não tinha problema de se prostituir, não tinha problema de comer carne sacrificada a ídolo, que não tinha problema de adorar outros deuses, de se inclinar diante de César. Né? E assim, pelo que é perceptível pelo contexto, alguns comentaristas chegam a acreditar que esses falsos mestres eram pagos pelo império para tentar corromper a igreja. Eles tinham um salário para entrar nessa igreja e corromper esta igreja. Então, e eram pessoas capacitadas, doutoras, dotadas de intelecto. Judas, versículo 11. Vamos lá para Judas 11. Judas, verso 11. Judas só tem um capítulo, tá, irmãos? Verso 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Então, precipitaram no erro de Balaão. Então, irmãos, a Bíblia reprova, né, aqueles que se vendem por dinheiro, aqueles que têm seu interesse apenas no dinheiro, e ensinam coisas erradas,
ensinam coisas mentirosas, enganosas, apenas para ter seu bolso cheio, apenas para ter uma vida boa, uma conta gorda no banco, abandonam a verdade para que consiga ser popular, ser atraente, para arrastar multidões. Então, devemos ter muito cuidado, irmãos, porque muitas vezes, a maioria das vezes, eu posso dizer que todas as vezes, a boa pregação da palavra de Deus, a verdadeira pregação da palavra de Deus, ela não vai nos agradar, irmãos, porque ela vai nos contradizer, ela vai contra o nosso eu, contra o nosso pecado. Essa questão, a palavra é pesada, a palavra bate, a palavra de Deus é para correção, meus irmãos, é a verdade que liberta. Então, os falsos mestres, eles pregavam e falavam aquilo que era mais fácil, que agradava o coração do povo. Não, pode comer carne sacrificada a ídolo. Não, pode adulterar, pode fazer o que vocês quiserem. O importante é o coração. O importante é o coração de vocês. Então, meus irmãos, não mudou muita coisa na realidade que nós vivemos. A igreja vive de lá para cá. Tem muita gente querendo agradar aos ouvidos do seu público. Tem muita gente pregando apenas para agradar a quem está ouvindo. Então, meus irmãos, eles estão caindo no erro da doutrina de Balaão, porque eles estão agradando para que eles tenham dinheiro, para que eles tenham vida boa. Então, sim, o compromisso das igrejas reformadas, de cunho reformado, é pregar a verdade. Doa o que doer, nós temos que pregar, porque a verdade vai libertar, a verdade vai te fortalecer, a verdade vai trazer alegria verdadeira e duradoura no seu coração, e não circunstancial, momentânea, tá bom? Vamos seguir. Olha aí, eu botei igrejas evangélicas, aí o que o diabo está tentando jogar dentro da igreja evangélica, né? Entra, aproveite que estão dando lugar. Então, assim, o diabo está empurrando o mundanismo para dentro da igreja e fala, aproveita que estão dando lugar. Então, o mundanismo tem entrado na igreja. O que Jesus está falando é o mundanismo. O que é o mundanismo? Nós não estamos aceitando muita coisa, né? O que precisa fazer para a igreja encher? O que precisa fazer para a igreja dar certo? Para a gente... Não, a gente não precisa abraçar o mundanismo para ter uma igreja próspera. A gente não precisa abraçar o mundanismo para ter uma igreja cheia. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Lá em Atos, capítulo 2, fala que a igreja ia aumentando conforme a simpatia daqueles que estão próximos. Então, assim, Deus trazia para a igreja, Deus ia trazendo para a igreja. Então, nós temos que ser fiéis a Deus. Temos que ser fiéis à palavra de Deus. Então, aqueles da doutrina de Balaão, os falsos mestres, aconselhou a infiltração, uma armadilha. Assim, os homens de Israel participariam de festas idólatras e se entregariam à prostituição. E o Deus Santo se encheria de ira contra eles e eles se tornariam fracos e vulneráveis. O pecado enfraquece a igreja, irmãos. A igreja só é forte quando é santa. A igreja... sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder e a sua influência. O grande problema da igreja de Pérgamo é que, enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão, os demais membros da igreja se calaram num silêncio estranho. A infidelidade aninhou-se dentro da igreja com a adesão de uns e o conformismo de outros. A igreja tornou-se infiel. Então, irmãos, uma realidade é que nós não podemos nos calar diante das coisas erradas. Quais são as coisas erradas? O paganismo, o mundanismo, a infidelidade às escrituras sagradas. Nós temos que ser fiéis às escrituras sagradas. Nós não podemos sustentar isso, nós não podemos cruzar os nossos braços e ver as coisas erradas e aceitá-las. Essa era a reprovação de Jesus. Os crentes estavam sendo coniventes com aquilo.
Eles estavam conformados, calados diante dessa questão dos falsos mestres, irmãos. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Outro sim também, tu tens da mesma forma, os que sustentam as doutrinas dos nicolaítas. Primeiro nós falamos da doutrina de Balaão. Agora nós vamos falar da doutrina dos nicolaítas. Existiam dois tipos de pessoas na igreja tentando corromper a igreja. Primeiro os da doutrina de Balaão, né, que se vendiam para enganar a igreja, e os das doutrinas dos nicolaítas. Não é tão diferente uma da outra não, viu, irmãos? A doutrina dos nicolaítas. Eles ensinavam que a liberdade de Cristo é a liberdade para o pecado. Está vendo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Era uma das coisas que eles falavam. Então, para você ter mais graça de Deus, você tem que pecar mais. Olha aí, misericórdia, irmãos. E esse texto não fala isso. O texto fala que a graça superabundou no sacrifício de Jesus, na morte de Cristo. Onde abundou o pecado, até antes de Cristo, superabundou a graça em Cristo Jesus. A obra não é minha, é de Cristo Jesus. Tá bom, irmãos? Diziam, não estamos mais debaixo da tutela da lei. Estamos livres para viver sem freios, sem imposições, sem regras. Meus irmãos, olha aí, a doutrina dos nicolaítas. São aqueles que pregavam que a gente está livre para viver sem regras, viver sem freios, sem imposições, sem dogmas. Não é isso que a gente tem ouvido por aí hoje na nossa atualidade, pessoas na internet, gravando vídeo, pregando, né, que nós somos livres, você tem que sair debaixo do jugo da igreja, você não tem que viver sem dogmas, você tem que viver sem imposição, você tem que viver debaixo do freio da religião, das regras da religião, você é livre. Meus irmãos, as práticas dos nicolaítas estão hoje na nossa atualidade. E Jesus reprovou essa prática. Jesus reprovou essa prática na igreja de Pérgamo. Olha, reprovam a prática dos nicolaítas, daqueles que pregam que nós podemos viver um cristianismo livre, sem freios, sem regras, sem tutelas, sem lei. Misericórdia, irmãos. Nós vemos aí vários pregando isso. Nós não precisamos congregar, que a religião, né, deixa eu falar aqui, a religião mata. Nós sabemos qual é a verdadeira religião. E nós precisamos congregar. Aí vamos lá. Esse simulacro da verdade era para transformar a graça em licença para a imoralidade, a liberdade em licenciosidade. Está vendo? Né? Então, peraí, já que eu não tenho regra, eu sou livre, quanto maior o pecado, maior a graça, eu posso fazer o que eu quero, vou entrar no mundo do pecado. É igual muita gente entende o calvinismo errado, irmãos. A predestinação, já que eu sou predestinado, já que eu sou salvo, então vou para o pecado, vou enfiar o pé na jaca. Misericórdia, irmãos. O verdadeiro salvo não pensa assim. O verdadeiro salvo, que é salvo, ele quer agradar a Deus. Ele tem um coração grato, ele quer amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ele não pensa em si, ele está vazio de si mesmo e cheio de Deus. Pode parar para fazer a pergunta, irmãos, se você quiserem. Cristo odeia a obra dos nicolaítas. Ele odeia o pecado. E o que era odiado em Éfeso era tolerado em Pérgamo. Então, o elogio de Deus para a igreja de Éfeso, de Cristo à igreja de Éfeso, que eles não toleravam os falsos ensinos, agora era tolerado em Pérgamo. Portanto, arrependa-te. Então, olha a advertência, né? Arrependa-te. Esse é o verso, né? Portanto, arrependa-te. E se não venham a ti, sem demora. Deixa eu só achar aqui.
Verso 16, tá? Verso 16. Portanto, arrependa-te, e se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus exorta os faltosos ao arrependimento. Jesus exorta a sua igreja ao arrependimento. Jesus nos exorta sempre ao arrependimento, irmãos. Sempre ao arrependimento. Arrependimento. A igreja precisava expurgar aquele pecado de tolerância com o erro doutrinário e com a libertinagem moral. A igreja precisa arrepender-se do seu desvio doutrinário e do seu desvio de conduta. Verdade e vida precisam ser pautados pela palavra de Deus. Embora o juízo caia sobre os que se desviam ou que se desviaram, a igreja toda é disciplinada e envergonhada por isso, irmãos. A igreja não pode ser omissa. A igreja tem que estar atenta a falsos ensinamentos. A igreja precisa buscar a santidade, a lutar contra o erro, a lutar contra o engano, a lutar contra o pecado. Muitos pastores têm deixado de pregar contra o pecado. Tem um falso dizer que quando um pastor pega demais, isso eu vi nas igrejas pentecostais, que quando um pastor prega demais sobre pecado é porque o pastor está em pecado. Quando o irmão fica pregando demais sobre pecado é porque ele está em pecado. Misericórdia, irmãos. A palavra de Deus, ela combate o pecado o tempo todo. Combate o nosso eu o tempo todo. A nossa ganância, a nossa vaidade. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. A igreja precisa arrepender-se de sua tolerância com o erro. Embora apenas alguns membros da igreja se desviaram, os outros devem se arrepender-se porque foram tolerantes com o pecado. Enquanto os crentes de Éfeso odiavam as obras dos nicolaítas, os crentes de Pérgamo toleravam a doutrina e a obra dos nicolaítas. O pecado da igreja de Pérgamo era a tolerância com o erro e com o pecado. Sabe o que isso é a realidade, irmãos, que nos traz? Que em relação ao erro e ao pecado e à mentira, nós da igreja, nós como igreja, devemos ter tolerância zero. Zero, tolerância zero com o pecado, com o erro, com o engano e com a mentira, tolerância zero. O que significa tolerância zero? Uma vez eu ouvi de um presbítero da nossa igreja, e eu sempre falo isso, que nós devemos ser duro com os problemas, mas amável com as pessoas. Tolerância zero é com o pecado, é com o engano, é com o erro. Nós devemos ser duro com o pecado, lutar contra esse pecado e amável com as pessoas. Eu devo amar o pecador, mas devo odiar o pecado. Eu devo amar o pecador. De que forma eu amo o pecador? Falando com amor sobre a verdade. Não é tolerando o pecado dele, não é tolerando o engano dele. Eu não amo o pecador abraçando e tolerando o pecado dele, mas eu amo ele aconselhando em amor, mostrando o amor de Deus. Estão me entendendo, irmãos? O quanto nós temos confundido, essa questão de ser duro, amar o pecador, odiar o pecado e amar o pecador. Às vezes nós toleramos o pecado do pecador por amor, se assim eu posso dizer. Não, nós temos que sempre falar: olha, Deus te ama, muda de vida. Essa situação desagrada a Deus. Deus tem uma obra na sua vida. Tá bom, irmãos? Então nós devemos ter tolerância zero contra o pecado. Vamos seguir. Acompanhe aí. Portanto, arrependa-te. É o verso 18, é o verso 16. Portanto, arrependa-te. E se não, venham a ti sem demora. Então, qual que é a advertência de Jesus? Aqui, que ele vem a ti sem demora. Jesus sentencia os impenitentes com juízo. Juízo. A falta de arrependimento acarreta em juízo. Jesus virá em juízo condenatório contra todos aqueles que permanecem impenitentes e contra aqueles que se desviam da verdade. Antipas morreu pela espada dos romanos. Antipas morreu... Está errado, irmãos.
Antipas morreu dentro de um boi de bronze queimado, assado, sem negar a Cristo, porque não tolerava o pecado. Mas quem tem verdadeira espada é Jesus. Ele derrotará os seus inimigos com esta poderosa arma. A espada da sua boca é a sua arma que destrói seus inimigos. Essa é a única arma que Jesus usará na sua segunda vinda. Com ele mostrará o anticristo e também destruirá os rebeldes e apóstatas. Ele matará o anticristo com essa espada. A mensagem da verdade se tornará a mensagem do julgamento. Deus nos fará responsáveis por nossa atitude em face da verdade que conhecemos. Jesus, que a sua própria palavra é que condenará o ímpio do dia do juízo. Nós vemos isso claramente, irmãos, em João 12, 47 a 48. A palavra salvadora torna-se juiz e a espada benfaceja transformar. Espera aí, irmãos. Torna-se juiz a espada, benfazeja transformar-se em carrasco. O que está dizendo, irmãos? Que a palavra da verdade, que a palavra que é Cristo, ela condenará o erro e o engano. Mas também ela é salvação para aqueles que estão na verdade, lutam contra o pecado e a mentira. Então, irmãos, essa advertência de Jesus é que Jesus virá contra os mentirosos, aqueles que estão vivendo o engano, sem demora. De que forma? Através do julgamento da palavra. Quando eu prego aqui um sermão, a palavra da verdade está julgando o que está no seu coração. Ou para juízo, para disciplina, se você não arrepender, ou para a bênção, se você arrepender e mudar a sua vida. Então, quando um pastor está pregando, e a gente luta para ser o mais fiel possível à palavra de Deus, quando nós estamos pondo a palavra de Deus aqui, a palavra bíblica, se você recebe e arrepende, você vai ser abençoado, mas se você julga e não recebe essa palavra como verdade, você vai ser disciplinado, irmãos, porque a palavra de Deus é a espada que sai da sua boca. O Franciele está perguntando, hoje ainda existe nicolaítas? Ou seria nicolaísta? Ou então camuflados como uma outra denominação ou nome? Os nicolaítas que nós vemos aí eram pessoas que pregam essa liberdade, irmãos. Não, a gente pode viver uma liberdade sem os freios, sem o dogma. Você não precisa estar debaixo do freio da palavra de Deus, você pode viver livre, está tranquilo. A gente vê pastores hoje pregando essa falsa liberdade. Eu vi um pastor muito conhecido pregando isso. Inclusive, ele fez o casamento do próprio filho que é homossexual. E ele fala sobre isso, olha, agora você pode viver dentro dessa liberdade cristã. Você não precisa mais desse freio moral, você não precisa mais desse dogma, você não precisa mais dessa lei. A lei que ele fala, ele não explica bem, mas nós estamos debaixo de uma lei moral, irmãos. Qual que é a lei moral? Não terá outro Deus diante de ti, não prestará culto a esse Deus, não cobiçará a mulher do próximo, nada do teu próximo, os 10 mandamentos. E qual que é a síntese dos 10 mandamentos? Amai a Deus sobre todas as coisas. Eu devo amar a Deus mais do que amo a mim mesmo. Eu devo amar a Deus mais do que eu amo as minhas paixões, as minhas compulsões, sejam sexuais, financeiras, mais do que o dinheiro.
E se eu amo a Deus mais do que a mim mesmo, as minhas seduções, as minhas paixões, eu amo o próximo. Está vendo, irmãos? Eu não posso ser conivente com o que o meu coração quer ou com o que o mundanismo prega. Infelizmente, tem muita gente vivendo e ouvindo e tolerando a prática dos nicolaítas. A Ana Lúcia, em Filipenses 6,17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Exatamente. Em Hebreus também fala. Essa espada de Apocalipse é a mesma de Filipenses? Sim, é a palavra do juízo. É a palavra da verdade, é a palavra que liberta, que traz juízo, ou traz condenação, que traz morte, ou que traz vida, salvação. Se eu vir as costas para a verdade, essa palavra vai me trazer morte, condenação. Mas se eu abraço a verdade, essa palavra vai me trazer salvação, vai me trazer justiça, libertação. Tá bom? Vamos lá, seguindo. A igreja de pé, qual que é o prêmio, irmãos? Qual que é o prêmio? Quem tem ouvidos, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, ao vencedor dar-lhe-ei. Então, existe um prêmio, aquele que permanecer fiel. Aquele que permanecer fiel até o fim, ele é chamado de vencedor. Aquele que não tolerar o engano, aquele que não tolerar a mentira, aquele que não tolerar a prática de Balaão, dos nicolaítas, ele terá um prêmio. Qual que é o prêmio? Primeiro, maná escondido. Então, botei uma figura aí do povo hebreu recolhendo maná no deserto. Então, do maná escondido. Os vencedores comerão do maná escondido. No deserto, Deus mandou o maná, lá em Êxodo 16, verso 11 a 15. Quando cessou o maná, um vaso com o maná foi guardado na arca e depois no templo. Está lá em Êxodo 16, 33 a 34, e em Hebreus 9, 4. Eu vou mandar para vocês esse estudo em PDF depois, tá, irmãos? Para vocês lerem em casa. Com a destruição do templo, conta uma lenda que Jeremias escondeu o vaso com maná numa tenda do Monte Sinai. Os rabinos diziam que, ao vir o Messias, o vaso com maná seria recuperado. Receber o maná escondido significa desfrutar das bênçãos da era messiânica. O maná escondido refere-se ao banquete permanente que teremos no céu. Aqueles que rejeitam o luxo das comidas idólatras nesta vida terão um banquete com iguarias de Deus no céu. Bendel disse que diante desse manjar, o apetite pela carne sacrificada a ídolos deveriam desaparecer. O maná era o pão de Jeová, Êxodo ou de Yahvé, Êxodo 16, 15. Cereal do céu, Salmo 78, 24. Era o alimento celestial. Os crentes não devem participar dos banquetes pagãos, pois vão participar dos banquetes do céu. Jesus é o pão do céu, o maná de Deus, o pão da vida, Jesus Cristo. Nós teremos no céu, na eternidade afora, um desfrutar da presença de Cristo, nos alimentando pela eternidade afora. Esse maná é o pão do céu, é o próprio Cristo. Hoje nós participamos da ceia de forma onde Jesus ele está espiritualmente no meio da sua igreja e nos elementos, nos fortalecendo e fortalecendo a nossa comunhão. Mas o sacramento da ceia, ele vai terminar, porque na eternidade nós teremos o próprio Cristo,
o pão do céu conosco pela eternidade afora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós alimentaremos desse pão, desse maná do céu. Tá bom, irmãos? Entenderam essa questão do maná? Vamos seguir. Qualquer coisa vocês perguntam aí. Então vamos lá. Darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Então qual que é o prêmio? Primeiro o maná do céu, depois uma pedrinha branca. Aos vencedores receberão uma pedrinha branca. Era usado nos tribunais para vereditos dos jurados. A sentença de absolvição correspondia a uma maioria de pedras brancas e de condenação a uma maioria de pedras pretas. O cristão é declarado justo, inocente, sem culpa diante do trono de Deus. Então, nos tribunais de antigamente, nessa época, o condenado era apresentado a ele uma pedra preta e o absolvido uma pedra branca. Existe uma outra história também, que quando a gente viajava, ia visitar um amigo, esse amigo nos recebia com muito carinho e ele nos dava metade de uma pedra branca. Porque quando a gente fosse para casa, se a gente tivesse um parente que ia passar pela mesma região, a gente dava essa pedra branca com o nome da pessoa que ia receber. Chegando nessa casa, ele entregaria essa pedra branca. Olha, meu pai, meu tio, meu avô me pediu para te entregar isso. E ele ia encaixar a metade dele com a metade desse viajante. E se desse certo, ele ia ser tratado como se fosse o seu amigo, que ele levou a pedra branca. Então, existe essa questão também. Era usada como bilhete de entrada em festivais públicos. A pedrinha branca é o símbolo da nossa admissão no céu. Na festa das bodas do Cordeiro, quem deixa a festa do mundo vai ter uma festa verdadeira, onde vai rolar alegria para sempre. Então, meus irmãos, essa pedra branca, ela fala da salvação, da nossa garantia, daquilo que nos foi dado. Fala daquilo que branca também é sinônimo de santidade, que nós fomos limpos, lavados e redimidos no sangue de Cristo. E essa pedra tem um nome, tá? Nós vamos chegar nessa situação, vamos falar sobre isso. Um novo nome. Então vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aos vencedores receberão um novo nome. O novo nome é Cristo. Vamos nos deliciar com o maná e compreender o novo nome. O crente recebe um novo nome, refletindo o nome de Cristo, evidenciando uma nova relação com seu Salvador, revelando um caráter glorioso e revelado. Aqueles que conhecem em parte conhecerão também plenamente, como são conhecidos. Aqueles que veem agora, como em um espelho, indistintamente o verão face a face. Então, irmãos, segundo Hendricks, o crente recebe um novo nome, refletindo o nome de Cristo. Então, nós receberemos um novo nome, refletindo esse nome de Cristo, evidenciando uma nova relação com o nosso Salvador, revelando um caráter glorioso para cada um de nós. Então, meus irmãos, em síntese, o que nós podemos aprender da igreja de Pérgamo? Primeiro, irmãos, temos que ser fiéis. Não podemos negociar a verdade. Não podemos negociar a verdade. Temos que ser fiel. Diante de qualquer situação, seja nesse momento de quarentena, isolamento social, sem poder congregar, devemos permanecer fiéis a Deus. Segundo, não podemos tolerar a doutrina de Balaão e nem as doutrinas dos nicolaítas. Não podemos nos misturar com o paganismo, com o mundanismo. Nós não podemos aceitar o mundanismo entrar na nossa vida. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos nos vender. Nós não podemos negociar a verdade em troca de favores políticos,
dinheiro ou de qualquer outra coisa, irmãos. Como muitos líderes se venderam, muitos líderes religiosos se venderam para ter isso, e se vendem, comercializam a palavra de Deus para ter vida boa, igreja cheia, serem ricos. Nós não podemos fazer isso. E nem as obras dos nicolaítas para viver um cristianismo frouxo, um cristianismo com misturas, liberto das questões morais. Não, nós não podemos viver assim, irmãos. Nós precisamos da lei moral, nós precisamos da palavra de Deus, da verdade que liberta. Porque está reservado para nós um maná escondido, que é o próprio Cristo, que está com Deus na eternidade. Está reservado para nós a salvação e um novo nome, uma pedra branca, que é o nosso nome, o nosso galardão, aquilo que Deus tem reservado para nós a eternidade afora. Eu não posso virar as costas para aquilo que é eterno, em detrimento aquilo que é passageiro. A nossa vida aqui passará rápido, irmãos, ninguém sabe o dia que vai morrer. Uns morrem novo, outros morrem mais idosos, mas o certo é que iremos passar dessa vida para a outra. E o que importa para nós? O que importa? Aquilo que é passageiro ou aquilo que é eterno? Pense nisso e seja fiel até a morte. Deus abençoe a todos vocês. Tem alguma pergunta? Franciele, no tempo da escravidão, a pedra branca era dada aos escravos que eram libertos. Significa a nova cidadania dele, a libertação. Exatamente. Essa é um outro argumento dentro dos comentaristas. Exatamente. Era também feito dessa forma, Franciele. Bem lembrado, tá bom? Eu não lembro quem foi o comentarista que fez essa observação, tá? Mas realmente também era dado para um escravo liberto, para que ele mostrasse que era um cidadão liberto e que ele estava livre, tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma um adendo? Mais alguma participação? Ou podemos orar? Terminar aqui, vou voltar para cá. E aí, irmãos, mais alguma pergunta? Tranquilo? Então vamos seguir. Domingo que vem nós vamos seguir com a nossa aula, tá bom? A próxima igreja é a igreja em Tiatira, tá bom? Nós vamos seguindo com a nossa aula. Como não tem nenhum adendo, mais nenhuma pergunta, vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Deus, Pai querido, te louvamos e bendizemos. Muito obrigado, ó Deus, por esta aula. Muito obrigado pelo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Continue falando, ó Deus. Nos abençoe neste domingo, nos dando, ó Pai, da Tua paz, das bênçãos do Senhor. E que o culto, Pai, de domingo, logo mais à noite, possa ser uma bênção também em nossas vidas. Nos dê um domingo maravilhoso, debaixo da Tua graça, da Tua proteção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a todos vocês.